Lindenberg Farias. Será agregado o tempo de liderança também, deputado. Ministra, eu tive a oportunidade de assistir a sua entrevista coletiva na segunda-feira. E eu quero elogiá-la. Eu quero elogiá-la pela forma e pelo conteúdo. A senhora se comunica muito bem, passa seriedade, honestidade, compromisso com a causa, conhecimento técnico. Agora, quando eu fui ver, Anistela, no conteúdo, o Ministério fez tanta coisa que eu, sinceramente, eu acho que a gente tem que melhorar na comunicação. Não a senhora, que volta a dizer, se expressa muito bem. Todos nós aqui somos deputados, disputamos eleição, a gente entende, a gente vê, a senhora transmite isso. Mas por quê? Eu quero aqui citar números. Sinceramente, Chico D'Angelo, o Ministério da Saúde talvez tenha sido o ministério que mais realizou no primeiro ano do governo do presidente Lula. Só que antes, me deixa falar uma coisa aqui. Eu acho que tem deputado que devia ter vergonha, ter cara de vir aqui atacar as ações desse governo depois de tudo que houve no Brasil. Falar de interferência ideológica. Nós tínhamos um presidente que era contra a vacina, que ficava receitando cloroquina. A gente viu a agonia do povo de Manaus com a falta de oxigênio. A gente viu que desmantelaram farmácia popular. Chico D'Angelo, 700 mil mortes, 11% das mortes no mundo, quando a gente tem 2,7% da população mundial. Agora, quando a gente vai ver o que foi feito, eu vou citar aqui, ser didático, porque a gente tem que divulgar isso. Me impressiona muito, Anistela. Vamos lá. Orçamento. Você sabe que o último ano do governo do Bolsonaro, eles cortaram 34 bi. O orçamento saiu em 2021 de 200 bi para 166 bi. O que nós fizemos no primeiro ano? Aumentamos 34 bi. O que vai acontecer no próximo ano? Aumento de 37 bi. Isso aqui não é pouca coisa. É um compromisso do governo com a saúde. Mais médico, pessoal. Aumento de 85%. Senhores acreditam? De 13 mil saiu para 25 mil. E alguém questiona. Muitos municípios que não tinham médicos passaram a ter médicos. Vou continuar porque tem que ser assim didático. Farmácia popular. Chico, a recuperação desse projeto. Mais de 2 milhões de pessoas atendidas pela farmácia popular em um ano. Vamos mais. Querem? Brasil sorridente. Sabe de quanto foi o aumento? 126%. É pouco. 126% em um ano. Maior recurso da história, 3,8 bi. Eram 385 novas equipes em média por ano. Aumentou 2.771 novas equipes. Vamos lá. Redução das filas de cirurgias eletivas. Eu achei que a senhora se pronunciou muito bem. Na segunda-feira, disse que tem que diminuir a fila, tem que andar. Não é um compromisso de acabar totalmente com a fila, que a gente sabe dos problemas. Eu, inclusive, ministro, conversava com o deputado Mauro Benevides, que é um dos maiores especialistas aqui em finanças. Essa tem que ser uma prioridade tão grande do nosso Brasil, que eu dizia, isso aqui devia estar fora das regras fiscais. Redução de filas devia estar fora das regras fiscais. O Estado tem que gastar tudo que fosse necessário, porque não tem nada que angustia mais a gente andando nas ruas e a pessoa pedir, olha, eu estou 8 meses querendo fazer uma cirurgia, 6 meses querendo fazer uma cirurgia. A gente que faz política, a gente vê isso muito. Mas veja mais, foram 665 mil cirurgias a mais do que o ano passado. E vai ter, o orçamento vai ser dobrado em 2024. Isso é importante a gente dizer. Vamos mais. Expansão da atenção primária. Você acredita, foi 52%, deputado. No ano. É pouco isso? Aqui tem deputados que já foram prefeitos, governadores, deputado Sorange, que tem experiência. Isso aqui é uma mudança em um ano. 52% a mais. A média de novas equipes de saúde e família era 1.445.
foi para 2.198. É uma revolução. Por isso que eu acho que tem que comunicar mais. Eu mesmo não sabia de tudo isso. Eu vi a partir da sua entrevista, né? Não sei se o presidente Lula sabe isso detalhadamente, né? E nós temos, volto a dizer, uma grande comunicadora que passa a credibilidade, que é a senhora. SAMU, atenção especializada, aumenta em 13%. SAMU, pessoal. Se tem um programa que é reconhecido pelo povo brasileiro, é o SAMU. 1.500 novos veículos, reajuste 30% do custeio. Aí vacinação, que a senhora já falou, depois do desgoverno, do que fizeram, a retomada das campanhas de vacinação. Vamos mais. Piso de enfermagem, que foi 7,3 bi. Tem ajuste nos estados e municípios? Tem, mas houve uma decisão. Os agentes comunitários de saúde, agentes que combatem a anemia. Foi o Lula lá atrás que criou o piso. Foi o Lula que criou o piso. O Congresso estabeleceu os 2 salários mínimos, mas sabe quem pagou? Foi a ministra Nízia e o presidente Lula, que pagaram assim que assumiram os 2 salários mínimos. Agora tem os cursos de formação. Ministra, é muita coisa para falar. PAC, 31 bi. Os prefeitos ficam loucos. Os senhores que são deputados, que têm base, 1.800 unidades básicas de saúde. Unidades odontológicas móveis, 400. 36 maternidades e por aí vai. É muita coisa. Eu sou do Rio de Janeiro. Conheço o drama daqueles hospitais federais. Eu, quando vi uns deputados falando, eu queria que eles tivessem ido naqueles hospitais federais na gestão que passou. Com as indicações, eu aqui não quero citar quem é que controlava aqueles hospitais, mas todo mundo sabe o que estava acontecendo. Acho que a senhora tomou uma medida corretíssima ao centralizar compras. É uma medida de eficiência. É uma medida correta do ponto de vista de impedir qualquer coisa errada de corrupção. Centralizou as compras. Uma medida corretíssima. Agora, tem muito a melhorar? Tem. Mas, olha, tinha falta de 600 profissionais. 300 já foram contratados. Tem um edital de mais de 500. Eu conheço o Rio. No Hospital do Andaraí tem um setor agora de oncologia, que é uma coisa fantástica, porque não tem nada pior, né, Chico D'Angelo, do que a pessoa ter um câncer e não ter onde se tratar. Por fim, eu queria perguntar à senhora sobre a portaria 544. Porque se tem uma coisa que me incomoda, ministra, é a forma como às vezes que atacam por motivações políticas, sem fundamento algum. A portaria 544 surge da lei complementar 201, que foi aprovada por nós no Congresso. Quando acabou o teto, surgiu uma folga de 4,5 bi. O Congresso disse o quê? Esse dinheiro é para estados e municípios. O que eu mais vejo, ministra, são acusações. Está favorecendo o Centrão, está favorecendo o PT. Tem critério político. E aqui eu vou contar uma história que eu conheço, dessa ilação absurda sobre a história de Cabo Frio e do Rio de Janeiro. Porque eu conheço. Eu fui muito amigo do prefeito de Cabo Frio, que morreu no ano passado. Era um brisolista, amigo do Chico D'Angelo, que hoje é assessor parlamentar, Zé Bonifácio. Eu, quando fui senador, quis que ele fosse meu primeiro suplente. Por uma questão técnica, burocrática, ele não foi. O Zé Bonifácio lutava pelo aumento do teto de Cabo Frio, lá de trás. O Chico D'Angelo recebeu, ele me mandou ontem, o deputado Jânio, do PDT, com a secretária de saúde, que veio aqui em abril, pedindo a atualização do teto do MAC, que é um problema que é tudo que é município. Aí eu vejo matérias maldosas, sem fundamento, dizendo o seguinte: deram dinheiro só para Cabo Frio. Senhores, você sabia que a cidade de São Gonçalo é uma cidade administrada por um defensor do Bolsonaro que xinga o Lula todo dia? Todo dia. Ele tem o direito dele de fazer isso. A cidade de São Gonçalo recebeu 164 bilhões. Desses 164 bilhões, 110 de incorporação ao teto definitivo.
definitivo. Eu confesso que eu, no primeiro momento, disse, como é que a gente fez isso? Aí eu fui perguntar. E sabe qual foi a resposta? A resposta correta. A resposta técnica, a resposta que o Lula dá. A gente tem que olhar para o povo. Pois bem, o município de São Gonçalo tem quase 1 milhão de habitantes. Eu fiquei incomodado. Caxias, 214 milhões. Todo mundo sabe que é Bolsonaro. Dessas, 114 foi incorporado ao técnico. Você acha que é critério político? É critério técnico. Como o Lula tem dito quando faz o PAC. Ele faz o PAC e diz, eu não quero saber o partido do prefeito. Agora, eu acho isso muito interessante, porque fazem a matéria e não dizem os outros municípios. Magé recebeu 80 milhões e ficam tratando como se 55 milhões para Cabo Frio é uma cidade grande, uma cidade polo, fosse um escândalo. Então, eu quero esclarecer isso. E quero perguntar sobre esses critérios do Ministério da Saúde, da portaria 544. Muito obrigado, ministro. Que agradecer ao deputado Lindbergh. Agora prosseguimos com o deputado Jorge Sola. O deputado também tem agregado tempo de liderança 9 minutos. Obrigado, presidente. Ministra Anísia, quero primeiro parabenizá-la. Se para nós